E como não há poder de Deus em nossos ministérios, fazemos de toda a estratégia carnal para manter o defunto se movendo. Paul Washer. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus referente aí à escola bíblica dominical. É uma alegria ter você aqui em nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te alcance mais uma vez onde você está aí assistindo esta videoaula, seja na sua casa, seja no trabalho, seja lá onde for. Que a bênção de Deus é uma autorização da parte de Deus que atravessa o tempo e o espaço vem alcançar a tua vida aí onde você está. É com muita alegria que nós estamos aqui iniciando mais um trimestre no ano de 2023, lição esta que vai ser lecionada no dia 1º de janeiro, uma lição maravilhosa. Nós temos aqui já em nossas mãos, aonde tem a seguinte temática: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então você já começa a perceber que esse avivamento ele está embasado, inserido nas Sagradas Escrituras. Quando eu fiz uso aqui das palavras de Paul Washer a respeito do nosso ministério, do poder de Deus, é que hoje nós estamos vivendo uma época tão difícil, tempos trabalhosos, como fala o apóstolo Paulo, e que há uma grande necessidade de um grande avivamento para a nossa nação, para o nosso Brasil. Então creio que esta lição desse trimestre vai lhe ajudar muito a ter uma compreensão a respeito do verdadeiro avivamento. Esta lição que nós vamos ministrar, ela é uma lição introdutória, onde vai fazer aí a apresentação do que nós vamos estudar, onde nós temos aí 13 lições. Eu não vou comentar a respeito destas 13, mas eu quero já adentrar logo o assunto. Ela é comentada aí pelo pastor Elinaldo Renovato, um pastor muito conceituado. Tenho grande admiração por este pastor, pelo seu ministério e também pelas suas obras. Então hoje nós vamos já adentrar aqui na primeira lição, que vai ser lecionada no dia 1º de janeiro aí de 2023. Como eu sempre falo, o meu objetivo aqui é sempre trazer subsídios teológicos, ou seja, enriquecer o conteúdo para que o professor e o aluno aí tenham uma compreensão a respeito daquilo que está sendo proposto, daquilo que está sendo abordado. Então vamos lá para a primeira lição, lição maravilhosa que nós vamos estudar a respeito do avivamento espiritual. Aqui nós temos aí o tema da primeira lição, o avivamento espiritual. Diferente do que nós estudamos no trimestre anterior de 2022, no último trimestre, quarto, observamos que a lição ela era mais uma lição textual. Ela foi inserida ali todo o conteúdo dentro do texto de Ezequiel. Esta lição que nós vamos estudar agora, nessa primeira, é uma lição mais temática. Ou seja, por ser mais temática, ela vai aí caminhar por toda a Escritura Sagrada. Então vamos começar esta lição, o avivamento espiritual. O texto áureo nos diz assim, segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática, você pode acompanhar aí na sua lição, é humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A nossa lição ela está dividida aí em 3 partes, onde nós temos aí a proposta destas 3 partes. Primeiro nós vamos saber o que é avivamento espiritual. A segunda parte compreende
as condições para o avivamento espiritual. E a parte de número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Eu já até passei aqui, destaquei aqui duas palavras: condições e necessidade. Então nós vamos trabalhar em cima destas duas palavras, condições e necessidades. E eu creio que vai ser de grande aprendizado aí para você, professor, que vai endossar isso, vai inserir isso dentro da sua aula, vai enriquecer aí a sua aula. A palavra-chave, como se diz na própria lição, é palavra-chave avivamento. A leitura bíblica está no Antigo Testamento, segundo de Crônicas 7, versículo 12 ao versículo de número 15. Você que não tem a lição pode acompanhar na sua Bíblia. E Ageu capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 9. Antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, eu quero fazer um pedido especial para você que está aí do outro lado nos assistindo. Eu quero pedir que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, se inscreva aqui no nosso canal, também deixe o seu like, também ative o sininho, e eu quero fazer um pedido especial para você. Compartilhe o link, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que estão afastadas, pessoas que não são evangélicas, outros irmãos. Compartilhe, nos ajude aí a levar para a palavra de Deus, alcançar mais vidas, e o nome de Jesus é glorificado em todo o tempo. Deus abençoe. Vamos fazer a leitura. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao versículo número 15, está escrito: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito que habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz Adonai dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pois bem, caminhando aqui para aquilo que está proposto, como eu falei, pode ser que esse vídeo vai ter uma duração um pouco maior do que os nossos vídeos que nós temos ministrado, mas o meu objetivo aqui é fazer uma apresentação introdutória, que é muito importante. Eu sei que muitas igrejas não vão fazer a escola bíblica, mas aquelas que têm sede e anseio pela palavra de Deus vão estar aí no dia 1º, domingo, ministrando a poderosa palavra de Deus. Vamos lá. O que é avivamento? É a primeira parte da nossa lição. E aí nós temos o tópico de número 1, avivamento espiritual. O próprio comentarista, ele nos traz aí uma abordagem a respeito do que é essa palavra avivamento. Avivamento, primeiramente, que nós devemos entender, é para quem está vivo. É o ato de se tornar mais vivo. Olha que interessante isso aqui. A pessoa está viva, mas dentro de uma perspectiva espiritual, essa pessoa se encontra desanimada, se encontra fraca espiritualmente, e muitas vezes as pessoas tiram uma leitura errada, porque às vezes o irmão ou a irmã está fraco espiritualmente, está desanimado devido a alguma situação que está passando, e às vezes a leitura que se faz é que está em pecado, que está fazendo algo que desagrada a Deus. Mas o avivamento é justamente isso, para essa pessoa que está vivo,
que está fraco, mas que precisa de algo para quê? Para que possa reanimar, para que possa se tornar mais vivo. Então, a definição de avivamento é o ato de se tornar mais vivo. Eu acho que essa definição se encaixa mais, com mais coerência a respeito da palavra avivamento. Primeiro, que avivamento é para quem está vivo, e segundo, é o ato de se tornar mais vivo. Então, essa definição ela fica muito mais clara diante desse conceito. Vamos lá. Essa busca intensa dentro do avivamento, essa busca que nós temos de estar nos cultos, de estar buscando a presença de Deus, isso, vamos dizer assim, que ajuda muitas vezes diante de uma realidade espiritual em que cada um de nós estamos vivendo como igreja do Senhor Jesus. E eu quero, dentro dessa visão de avivamento, e na própria lição aí nos fala uma referência sobre Apocalipse 3, versículo de número 20, onde está falando justamente aí da igreja de Laodiceia. Da igreja de Laodiceia. E eu fiz alguns desenhos aqui para que a gente possa, você juntamente comigo aqui, a gente pudesse pensar um pouco. E muitas igrejas hoje, tem uma nomenclatura que eu uso para a igreja de Laodiceia, que está vivendo aí a síndrome de Laodiceia. Interessante isso aqui, eu já até ministrei isso aqui, esse assunto, em cultos de ensino. Muitas igrejas hoje estão vivendo a síndrome de Laodiceia. Esta síndrome de Laodiceia, ela tem duas características. Primeiro, ela é regrada aí pela insensibilidade espiritual, ou seja, a igreja não consegue perceber, ela se torna insensível espiritualmente. Segundo, ela negligencia a voz de Deus, negligencia a palavra de Deus. A gente vê dentro de 5 características da síndrome de Laodiceia, que está lá em Apocalipse, capítulo 3. Primeiro, quando Jesus se dirige a esta igreja, e é o que fiz, a igreja de Laodiceia, Jesus vai falar sobre 5 características. Primeiro, que a igreja se achava rica, se achava independente e que não tinha necessidade de nada. E Jesus vai mostrar um outro retrato, um raio-x daquela igreja. Jesus vai mostrar que aquela igreja era uma igreja que estava no estado de desgraça, de miséria, de pobreza, cega e também de nudez. Ou seja, ela estava vivendo todas essas cinco aspectos aqui, de desgraça, de miséria, de pobreza, de cegueira e de nudez. Porém, aí ela não tinha a sensibilidade espiritual. Um outro ponto que também me chama a atenção é sobre a questão da negligência da igreja para com a voz de Deus. Por conta disso, ela estava nesse estado aqui deplorável, que nós podemos chamar assim de síndrome de Laodiceia. Tem igrejas que cresceram bastante, tem igrejas que estão superlotadas, com seus templos maravilhosos, bonitos, porém, é uma igreja que, pelo fato de ter crescido tanto, nem todo crescimento vem de Deus, de ter crescido tanto, ela se encontra dentro dessa perspectiva aqui da síndrome de Laodiceia. Um fato importante que está aí na lição, o autor vai usar o comentarista, Apocalipse 3 e 20, eles tinham colocado Jesus para fora da igreja. Porque Jesus está batendo aí na porta, não é para o ímpio que está lá no mundo, mas ele está batendo na porta para entrar no coração daquela igreja. Ou seja, essa síndrome fez com que esta sensibilidade, essa negligência colocasse aí Jesus para fora. Ou seja, essa igreja era uma igreja que precisava de um avivamento urgente, como muitas igrejas estão vivendo nesses últimos dias. Então, como eu estava falando, essa busca que nós devemos ter, uma busca intensa,
de mudança da realidade espiritual, é uma busca que tem que ser constante. Eu coloquei aqui, ó, essa busca para mudar a realidade espiritual em que a igreja se encontra, ou se encontrava no caso de Laodiceia, é uma busca que a igreja deve fazer isso constantemente. Buscar a presença de Deus constantemente. Que busca é essa? É a busca pelo avivamento espiritual. Por que fala avivamento espiritual? Porque tem outros tipos de avivamento. Então, o contexto aqui bíblico, ele fala justamente desse tipo de avivamento. E de onde vem esse avivamento? Primeiro que nós devemos entender que o avivamento, ele é uma intervenção de Deus. Isso é muito importante, entendermos isso. É uma intervenção de Deus quando ele encontra no coração da igreja, do povo de Deus, espaço. Ou seja, ele tem que encontrar esse espaço no coração da igreja para que ele venha ocorrer. Ou seja, além dele encontrar esse espaço, o coração também tem que ter um coração aquebrantado, ou quebrantado, melhor dizendo. Um coração quebrantado, um coração voltado para Deus. Então, o avivamento espiritual, ele abrange todos estes aspectos. Possamos olhar o exemplo lá de Laodiceia, ver a síndrome de Laodiceia, olhar para o contexto espiritual de Laodiceia e ver se realmente nós não estamos vivendo da forma que Laodiceia estava vivendo, mas que possamos ser despertados por Deus, para que, pedindo a Deus uma intervenção divina, para que Ele venha encontrar espaço em nosso coração e que possamos buscar em Deus ter um coração quebrantado. Segundo parágrafo aqui, nos fala aqui sobre pré-condições, que está aí na nossa lição, pré-condições para o avivamento. Muitas vezes, dentro dessas pré-condições aí que o comentarista ele aborda aqui na lição, sobre essas pré-condições, muitas vezes, diante dessa pré-condição aqui, para o avivamento, isso é baseado dentro da nossa realidade e espiritual. Ou seja, quando eu falo que é baseado dentro da nossa realidade espiritual, que muitas vezes a igreja se encontra, estou citando um exemplo aqui, irmãos, dentro da realidade espiritual, vamos usar aqui Laodiceia, já que o autor, o comentarista da lição usa Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato, vamos usar aqui a realidade espiritual de Laodiceia. Ou seja, diante dessa real situação ou crise espiritual em que a igreja estava passando, Deus envia aquilo que nós chamamos de crise. A crise, o que nós podemos entender diante de uma crise que Deus envia, ou para uma igreja, ou para determinada comunidade, ou para até mesmo uma pessoa, passamos por crise também. A crise é um ato divino, ou seja, um ato de misericórdia de Deus para conosco. Quando Deus envia esta crise, é um ato de misericórdia, porque é diante da crise que nós podemos ver as nossas limitações, é diante da crise que muitas vezes nós crescemos. Muitas vezes a crise ela tem duas vertentes, eu sempre uso essas duas palavras. Tem duas vertentes. Primeiro, a crise, ou você pode sair dela bem e crescer, né? Sair dela avivado, ou muitas vezes a pessoa vai morrer naquela crise. Morrer no sentido aqui que eu estou falando espiritualmente, que vai blasfemar contra Deus, vai murmurar, vai se irar, vai se afastar da presença de Deus. Entretanto, tem aqueles que vão seguir um outro caminho, um outro prisma, e diante desta crise vai sair mais fortalecido, vai sair avivado em nome de Jesus. Vamos lá. Aí nós temos aí o segundo ponto da nossa lição, aonde nós temos aí as condições para o avivamento espiritual. Segundo ponto aí da nossa lição, as condições para o avivamento espiritual. E aqui nós temos o parágrafo de número 1, diante das condições, e eu quero trabalhar em cima disso agora, uma crise, como a gente acabou de falar. O avivamento não vem de qualquer maneira.
Isso aqui nós devemos ter esse entendimento. Às vezes, a gente pensa que o avivamento pode vir através de uma festa, pode vir mesmo através de um pregador, ou de um pastor, ou de determinado tipo de campanha, ou de determinado tipo de um movimento. Pois os pentecostais, como nós somos pentecostais, muitas vezes nós temos essa perspectiva de um avivamento vir através de qualquer movimento dentro deste aspecto, ou até mesmo de um grande pregador. Mas o que nós devemos entender? Que o avivamento, diante das Sagradas Escrituras, porque eu estou falando aqui de um avivamento com embasamento bíblico, dentro da palavra de Deus. Então, ele não vem de qualquer maneira. Ele não vem através de metodologias ou técnicas. Quando eu falo de técnicas, é porque hoje se usa muito nos púlpitos, principalmente nas pregações, técnicas. Muitos se fazem uso destas técnicas, muitas vezes pedagógicas, para poder trazer assim um movimento, né, na igreja. E como nós, o ser humano, tem essa facilidade de, vamos dizer assim, nós como seres humanos, nós temos total facilidade de ficar animado, porque devido à nossa sensibilidade, então pelo nosso sentimento, muitas vezes diante destas técnicas ou palavras, né, a gente fica ali um pouco animado. Mas não é nada disso. O avivamento ele não vem através de metodologias ou técnicas, que muitos têm se utilizado dessas duas coisas. Mas ele vem de que maneira, de que forma? Ele vem justamente através da palavra de Deus. Como está aqui na própria capa da nossa revista, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus que tem esse poder de mudar tudo, de transformar. Ou seja, as crises, como eu falei, quando Deus está ali falando com Salomão, a glória de Deus já tinha se manifestado, né? Já tinha descido na casa dele. Mas ele vai falar algo ali, ele vai falar algo que vai nos chamar muita atenção aqui no versículo de número 3. Se eu cerrar os céus, o contexto de se voltar para Deus, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ou seja, ele está mandando aqui, Deus está falando aqui de uma crise na agricultura, naquilo que Israel estava acostumado a fazer, de mandar uma crise. Ou seja, essa crise que Deus está falando aqui, muitas vezes, que Deus mandava para Israel, o povo desobedecia, Deus mandava a crise, o povo se voltava para Deus. Eu posso até utilizar um termo aqui, que essa crise muitas vezes era cíclica. Ela se repetia muitas vezes. Assim também é na nossa vida. Deus ele nos conhece a nossa estrutura e muitas vezes vai mandar essas crises que vão se repetir no decorrer da nossa vida, no decorrer da vida da igreja, no decorrer do ministério de cada irmão, de cada irmã. Afinal de contas, nós como seres humanos, nós temos altos e baixos, né? Então quando a gente perceber que o nível está baixando, aí sim nós temos que voltar para Deus. Porque às vezes essa crise, ela nos condiciona a se voltar para Deus, como eu falei agora há pouco. Vamos lá. Então aqui, como eu falei, dessa visão da crise, e eu falei sobre duas palavras, condições, ou condição e necessidade. Condição e necessidade. Então nós observamos aqui uma coisa interessante a respeito do texto que nós acabamos aqui de ler, desse versículo número 13. Esses aspectos, para vir um avivamento, ele é condicional. Se você observar, eu coloquei aqui em destaque o se. Se o meu povo, está falando aqui para o povo de Deus. Ou seja, o se aí é algo que está condicionado à responsabilidade do homem, à responsabilidade humana. É condicional. Então nós temos aí os aspectos condicionais, vamos dizer assim. Primeiro aspecto que a lição vai falar, clamar.
Clamar pelo nome do Senhor. Primeiro aspecto, clamar. Segundo aspecto, depois você pode aqui fazer uma abordagem mais aprofundada. Segundo aspecto, humilhação diante de Deus. E aí nós temos aqui, às vezes, uma ideia, um pensamento um pouco diferenciado a respeito de humilhação. Não é uma humilhação humana. Devemos entender que é uma humilhação diante de Deus, mostrando que para Ele que nós somos dependentes dele. Olha a igreja de Laodiceia. Achava que era a igreja rica. Mas o que Deus quer é essa humilhação como dependente dele, que nós somos limitados e que sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. Segundo, eu gostei demais que o autor da lição colocou orar e buscar. Orar e buscar. Essas duas palavras, eu acho que elas se coadunam, elas têm que estar ligadas. Por que orar e buscar? Eu sei o que significa orar. Orar é uma comunicação. Muitas vezes oramos, né? Às vezes oramos, oramos assim, muitas vezes até de forma não muito concentrada. Chegamos, dobramos nosso joelho, oramos 10, 15, 20 minutos ali, levantamos tal. Mas ele está falando de algo aqui mais aprofundado, ou seja, orar e buscar. E eu escrevi algo essa semana a respeito de orar e buscar, e eu até guardei, que eu achei isso muito interessante, eu fazendo uma análise a respeito de orar e de buscar. E eu escrevi da seguinte forma aqui, sobre a oração e a busca juntas. A oração e a busca pela presença de Deus, oração e busca, vai muito mais além do que uma simples comunicação. Vai muito mais além. E o que é isso? Essa oração e a busca pela presença de Deus. É um esforço que se faz de forma intensa, ou seja, vocês vão perceber isso já já que eu vou mostrar, centrada e profunda, a fim de que Deus venha responder através do verdadeiro avivamento. Ou seja, por que eu falei verdadeiro? Porque às vezes também vem aquele pseudo avivamento. Você acha que é, mas não é. Mas o verdadeiro avivamento, ele vem, ou seja, diante desses aspectos que está condicionado ao homem. Orar e buscar a face do Senhor. E aí nós temos aí a conversão sincera dos pecados. Arrependimento. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Sabe por que o avivamento está tardando ou está demorando? Justamente porque muitas igrejas não oram mais, não buscam mais, não tem conversão sincera, arrependimento de pecados, transformação, não tem mais humilhação diante de Deus, não clama pelo nome de Deus. Então, esses aspectos estão condicionados ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, esta crise muitas vezes enviada, ela vem, né? Não vem assim, ela vem nesse aspecto, muitas vezes, para nos fazer voltar para Deus. Então, o avivamento, Deus não vai trazer um avivamento que vem de cima para baixo de qualquer maneira. Não vem através de técnicas, não vem através de métodos. Mas ele vem o quê? Seguindo esses aspectos condicionais. E outra, tendo a base como a palavra de Deus, que ela é capaz de mudar tudo. Isso é interessante. Hoje tem cultos, tem igrejas que não tem culto mais de doutrina, não tem culto mais de ensino da palavra de Deus. As pregações são pregações antropológicas, né, onde o homem está no centro, e as pregações mudaram. É uma pregação mais para agradar o ego das pessoas do que para corrigir, para mostrar onde está o pecado, onde está o erro, conduzindo isso ao arrependimento diante de Deus, conduzindo isso a uma busca, a uma vida de oração intensa, centrada, profunda, e uma vida de humilhação diante de Deus. Só assim Deus olhará para nós, terá misericórdia, ouvirá a nossa oração e enviará o verdadeiro avivamento para o seu povo, para a sua igreja. Amém? Vamos lá. Eu coloquei duas palavrinhas aqui, não sei se você consegue
observar, você pode tirar um print aí, depois, para você enriquecer sua aula. Eu coloquei duas palavras aqui. Eu coloquei aqui o sapo cozido, a tipologias com aplicações. E coloquei aqui erosão. Coloquei aqui condição e necessidade. Aí você pode perguntar, por que ele colocou ali um sapo cozido? Tem um livro que eu quero indicar para vocês. Esse livro aqui, eu uso muitas vezes no ensino da palavra de Deus. É de Charles Swindoll, A Igreja Desviada. É um dos livros que eu mais gostei de ler, de Charles Swindoll. A Igreja Desviada, um chamado urgente para uma nova reforma. Então esse livro aqui fala com muitas igrejas, tipos de personagens, tipos de igrejas. Quando você ler isso aqui, vai ser uma leitura que vai ser de acréscimo para o seu ministério, para você que dá aula, para você que ensina a palavra de Deus na igreja. Vai ser de grande edificação. Então veja que eu tirei essas duas tipologias do sapo cozido e da erosão. Vou explicar agora para que você entenda. Uma eu coloquei como condição e outra como necessidade. Vocês vão entender já. Charles Swindoll conta nesse livro, vai falar de uma experiência científica em que um grupo de alunos estavam ali fazendo uma experiência. O professor ele vai pegar um sapo, colocar num caldeirão. Nesse caldeirão ele deixa o sapo ficar ali nadando para lá e para cá. E eles fizeram a experiência, pois debaixo desse caldeirão começaram a aquecer. Vamos colocar através de brasas ali, começaram a aquecer. E à medida que aquelas brasas ganhavam mais força, o fogo ali aquecia a água que estava dentro do caldeirão. E o sapo continuou naquele seu conforto, nadando. Sem que ele percebesse, ele foi aí perdendo o vigor, perdendo a vida. Quando se viu, o sapo ali estava morto. O sapo já não tinha mais vida. Ou seja, ele não teve a capacidade de perceber que a água estava aquecendo. Por quê? Porque a sua própria gordura, ela o matou devido ao aquecimento da água. Então você percebe aí algo que está ligado diretamente à vida do crente. Ou seja, se pegasse aquele sapo, tivesse colocado na água quente, ele tinha pulado para fora do caldeirão, caído fora. Mas foi diferente. O sapo se sentiu confortável ali, na zona de conforto, e à medida que a água aquecia, a sua própria gordura crescia, aquecia também e tirou a vida do sapo, tirando a vida e matando ele. Ou seja, ele estava naquela letargia espiritual, na letargia. Ou seja, ele não percebeu, ele não teve a percepção, e ali, quando ele viu, ele tinha perdido a sua vida, o vigor, a condição dele agora era uma condição irreversível. Ele também conta aqui sobre a erosão espiritual. Eu coloquei aqui erosão espiritual. Daqui a pouco a gente traz a solução. E eu coloquei aqui necessidade. Ele conta também que às vezes, quando ele era criança, ia passar férias de verão na choupana do seu avô, e sempre ele ia lá num penhasco e na beira do lago. E sempre o lago, o mover das águas do lago, causava certa erosão, no penhasco ali, onde estava localizado aquele lago. E o seu avô, certo dia, conversando com ele, você pode ler isso no livro, você vai ver, colocou ali uma estaca e falou: ano que vem, daqui a um ano a gente volta aqui de férias e a gente vai ver aí a dimensão desta erosão, né? A dimensão que ocorreu aí esta erosão. Então, quando eles voltaram um ano depois, perceberam, diante daquela estaca, o quanto a erosão ela tinha avançado, e eles, sem aquela estaca, não poderiam perceber a erosão. Ou seja, havia, eu coloquei aqui, uma necessidade
de colocar uma estaca para que pudesse contemplar a magnitude e o tamanho da erosão que era causada ali naquele devido lugar. Então nós temos aqui a condição daquele sapo que estava na sua zona de conforto, e aí ele entrou na questão da letargia espiritual, que a revista vai tratar. Isso aqui tem levado muitos cristãos ao esfriamento, tem levado muitos cristãos assim aquele desejo ardente, o fogo, né, no coração, tem levado isso à decadência e até mesmo à morte espiritual, porque está na zona de conforto, né? Como esse sapo estava na zona de conforto. Quando o pessoal se deu conta, o sapo já não tinha mais vida. E aqui nós temos a necessidade do quê? Da estaca, que é o quê? Justamente a palavra de Deus, que vai mostrar. Quando nós vamos para a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, nós percebemos a nossa real situação espiritual. Como nós estamos espiritualmente. Será que nós estamos avivados? Será que nós estamos frios? Será que nós estamos desanimados? Será que há uma necessidade urgente de buscarmos, dentro desses aspectos condicionais aqui, um avivamento? Glória a Deus. Então nós precisamos aí do quê? Uma solução efetiva. Uma solução efetiva. E que solução é essa? Se voltarmos para Deus, buscarmos a palavra de Deus, os nossos cultos, as pregações, tem que ser uma pregação bíblica, porque é a solução efetiva, ou seja, é o crivo. A palavra de Deus simboliza aquela estaca que vai mostrar a nossa real condição espiritual. Assim, nós vamos alcançar o avivamento, porque aí nós vamos se voltar para Deus, vamos clamar pelo Senhor, vamos se humilhar diante deles, vamos orar, vamos buscar e vamos se converter dos nossos pecados. Neemias, lá em Neemias capítulo de número 8, depois que eles tinham se reunido ali, depois de retornar do cativeiro, que estavam reconstruindo, né, o templo, as muralhas, Esdras, ele vai ministrar das 6 da manhã até meio-dia. E lá em Neemias capítulo 8, no púlpito de Esdras está ali no seu púlpito, ministrando a palavra, púlpito de madeira de Esdras, ministrando a palavra de Deus. Das 6 da manhã até meio-dia, houve um quebrantamento, houve um avivamento. Tem vários avivamentos no Antigo Testamento, no Novo, mas ali nós temos um exemplo que houve um avivamento pelo poder da palavra de Deus. As pessoas se humilharam, se jogaram, se prostraram diante do Senhor. E Deus ali se voltou para aquele povo. Por quê? Porque eles ouviram, ele ensinava, ele interpretava, explicava a palavra de Deus, e o povo estava com seus ouvidos atentos. E naquele momento houve uma mudança, uma transformação no coração daquelas pessoas. Pois bem, terceiro ponto da nossa lição. A necessidade. Olha aqui a outra palavra, necessidade. Falamos sobre as condições e a necessidade de um avivamento espiritual. Nós mostramos aqui dentro da aplicação de Charles Swindoll do sapo a condição que o sapo estava. E a erosão só conseguiram perceber ele depois que colocaram a estaca, ou seja, o crivo, a palavra de Deus, que mostra a nossa erosão, nosso verdadeiro estado espiritual. Então nós temos aí a necessidade de um avivamento espiritual. A lição fala a respeito da situação espiritual de Judá. A destruição do templo, quando aí, lá em Crônicas capítulo 7, nós vemos ali a presença de Deus, a glória de Deus. Depois a gente estudamos aí que a glória de Deus lá em Ezequiel foi embora. E Deus aí vai permitir a destruição deste templo. Também, depois da destruição deste templo, Deus, por um ato de misericórdia, envia a crise, né? Envia o juízo, o seu castigo, leva o pessoal lá para o cativeiro, passa 70 anos no cativeiro lá. Esse povo fica 70 anos lá. Ou seja, talvez pensando lá, a gente não sai mais daqui, nós estamos destruídos, a esperança foi embora.
né? Então, mas aí Deus traz eles de volta. E aí Deus levanta aí o profeta Ageu. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Deus também, quando ele permite a crise, e que ele permite que passamos pela crise, ali ele nos tira daquela crise, nos coloca de pé, nos dá um avivamento. Nessa mesma perspectiva, Deus também levanta homens, levanta mulheres de Deus comprometidos com a obra do Senhor, como ele levantou aí Zorobabel e Josué. E também levantou quem? Deus usou Ciro. Parágrafo 2 do terceiro ponto da nossa lição. Deus usa Ciro, um homem ímpio, né? Um homem que não era israelita, não era judeu, mas Deus usou ele. E eu quero destacar aqui duas palavras: despertamento. Olha aqui, eu coloquei despertamento e avivamento. Entenda bem uma coisa. Antes do avivamento, eu coloquei aqui, vem o despertamento. Preste bem atenção. Na história dos avivamentos na Bíblia, dos avivamentos históricos, sempre Deus ele desperta. Através desse despertamento, aí começa os aspectos condicionais. Depois desses aspectos condicionais, Deus aí, pela sua bondade e misericórdia, envia o avivamento. Interessante, a gente tem muito assunto para a gente tratar isso. É um assunto amplo, riquíssimo. Mas estou fazendo apenas um resumo. Interessante é que Daniel, lá no capítulo 9, depois você pode ler Daniel 9, do 1 ao versículo 19, Daniel está lá na Babilônia e ele vai pegar o livro, o rolo, né? E ali ele vai ver as profecias do profeta Jeremias. E quando ele vê, ele percebe que o castigo de 70 anos tinha se findado. O que é que Daniel vai fazer? Daniel não olha para Deus e fala: oh, Deus, acabou os 70 anos e tal. Não. Daniel vai fazer duas coisas. Por isso que eu me identifico com isso aqui. Ele vai orar. Vai ter uma busca intensa. Depois você pode ler o capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 1. Vai ter uma busca intensa, centrada e profunda. A partir da oração, primeiro da palavra de Deus. Por isso que eu falei, a palavra de Deus ela traz esse despertamento em nós. Para nós vermos a nossa real situação espiritual, a erosão. Depois disso, ele foi buscar, orar e buscar. Aí teve a humilhação, o clamor pelo Senhor, ele clamou pelo arrependimento. Isso é extraordinário, irmão. Isso é maravilhoso. Aí nós temos o quê? A oração de Daniel aqui, ó. Oh, glória a Deus. Olha que coisa linda. A oração de Daniel, que ele busca esta oração. Aí Deus responde a oração. Em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3, o que é que Deus faz? Deus desperta Ciro. Glória a Deus. Deus desperta Ciro. Aqui, ó. Deus vai despertar Ciro. Aí Deus desperta Ciro. O povo retorna. O povo começa a retornar. Com Zorobabel, com Esdras, com Neemias. Só que quando o povo chega na terra, eu queria ler um texto aqui, vou deixar isso para uma futura aula. Ele não dá mais tempo, mas vamos seguir. Quando o povo retorna, o povo não estava muito animado. O povo veio chorando, lá com lágrimas, apenas com semente nas suas mãos. E aí eles começaram, cada um cuidar da sua vida, da sua casa, do seu telhado, né, da sua vida particular. Mas o que Deus queria é que naquele momento eles reconstruíssem o templo. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai levantar aí o profeta pós-exílio Ageu e o profeta Zacarias. Aleluia. Deus levanta aí o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E Deus nesses últimos dias ele vai levantar Ageu, Zacarias, homens e mulheres dentro dessa perspectiva aqui
ele vai levantar para trazer uma palavra de avivamento, de correção, de busca. Depois que ele levantou, o espírito de Zorobabel e Josué foram suscitados, o espírito deles foram alimentados pela palavra de Deus. E aí veio um verdadeiro avivamento através desses homens. Zorobabel de Esdras, Zorobabel como um governador, Josué como sumo sacerdote, Esdras como escriba, ensinando a palavra de Deus. E Neemias, aquele homem comprometido com a obra do Senhor. E o que aconteceu? Houve um avivamento tremendo na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Você vê aqui Ageu capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 14. Aí você vai ler e vai perceber esse avivamento, esse levantar de Deus através da vida do profeta Ageu. Terceiro e último parágrafo para a gente concluir aqui agora. A necessidade de um avivamento espiritual. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. E há uma necessidade muito grande, muito precisa de nós se voltarmos para Deus. Dentro dos aspectos condicionais que está lá em Êxodo capítulo 7. De clamar pelo nome do Senhor, de se humilhar diante de Deus, de orar e buscar a sua face, e se converter, se arrepender dos nossos pecados. Ou seja, concluindo aqui, a igreja precisa ter sensibilidade. A igreja não pode perder esta sensibilidade. A sensibilidade de sentir a presença de Deus, de sentir o Espírito Santo de Deus na vida da igreja. A igreja precisa buscar urgentemente o avivamento espiritual. E a partir daí, buscar desenvolver o fruto do Espírito e buscar os dons espirituais. Você percebe hoje que quase não se vê batismo com o Espírito Santo. Quase não se vê a manifestação dos dons espirituais. Então hoje há uma grande necessidade. Por quê? Porque a sensibilidade, a falta de sensibilidade, o pecado, a erosão, a condição espiritual que muitos estão vivendo, como a gente explicamos aqui através da tipologia aqui do sapo, a condição do crente que dentro dessa figura aqui de linguagem que nós usamos do sapo, estão morrendo espiritualmente, sem perceber que já morreram, mas há uma necessidade de um grande avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor. Possamos guardar esta palavra no nosso coração. Você possa guardar esta palavra no teu coração. Nós temos aí um trimestre maravilhoso para trilhar. Vamos caminhar junto. Se Deus permitir, estaremos juntos aí na próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Shalom, Urachá.